Fala galerinha, tudo certo? Bora aprender uma técnica nova aqui no Unreal Engine hoje. Pra quem não sabe, eu sou o Leferdi, eu sou o dono do site nossoanime.net e eu tô ensinando coisas de Unreal Engine aqui no YouTube. Eu tô experimentando com os avatares de VTuber recentemente pra criar uma personalidade aqui pro canal. E o que eu cheguei foi nesse lobinho aqui que vocês podem ver no canto da tela. Eu queria que fosse possível, enquanto eu faço minhas aulas, que a pessoa pudesse ver mais ou menos o que eu estou fazendo com o mouse, o que eu estou fazendo com o teclado. Além do sonzinho do teclado mecânico aqui, que faz um ASMR legal. Eu queria que as pessoas pudessem se encontrar com o personagem ali que tá no canto da tela, que é o Leferdi Dogo. Eu experimentei num outro vídeo usar um modelo de uma pessoa, meio lá anime, mas eu não gostei, né? Eu senti aquela coisa que o pessoal chama de Uncanny Valley, que é basicamente quando você sente uma estranheza vendo algo que parece muito ser humano, mas não é bem um humano. Eu senti aquilo com o avatar de personagem de anime, não achei legal. E aí eu pensei no Legoshi lá do Beastars, aquele lobão, e achei que podia ser legal fazer algo desse jeito, né? Que é um animal antropomórfico. E o resultado foi esse, Leferdi Dogo. Bem-vindo, Leferdi Dogo, aqui pro canal, a minha grande máscara. Enfim, vamos seguir aqui com o ensinamento de hoje. Se você tá gostando dos vídeos aqui de ensinamento de Unreal, já aproveita e já dá um seguir aí no canal, dá um gostei no vídeo. O assunto de hoje é terra que cai. Basicamente, se você tem uma cena de deserto, né, pensa assim, dunas do Maranhão, alguma coisa assim, lençóis maranhenses, você vai ter uma areinha que tá caindo quando bate o vento no seu terreno, né? A minha landscape aqui de areia não é muito bonita, né? Não fiz o efeito aqui da areia caindo, eu já consegui fazer e ficou bem legal. E é o que eu vou estar ensinando para vocês hoje. Esse efeito não usa partículas nem nada, isso aqui é só uma mesh, um modelo 3D, com um material que faz esse efeito da areia caindo. São dois materiais que vão ser mostrados aqui hoje. Na areia caindo verticalmente aqui, então você quer colocar numas construções, numas portas, numa dungeon, alguma coisa assim, um labirinto, as areias caindo por cima das pilastras, um negócio assim, você pode. E tem esse outro material que eu fiz depois, que ele segue o terreno. Então, você vê, né, ele vem ali de cima e vai seguindo o terreno. É um material mais complexo, um pouco mais pesado para a GPU, mas é automático, né? Então você pode colocar em qualquer duna que você quiser, que vai ter esse efeito que é bem legalzinho. Esse é o resultado final. Então, agora a gente vai começar com o tutorial. Aproveita, já clica aí para seguir, para gostar do videozinho. Eu tô disponibilizando também essas shaders já prontas no meu Apoia-se. Então, se você quiser se tornar um apoiador, você pode pegar tudo pronto lá. E eu recomendo também seguir o tutorial até o fim para você entender como as coisas funcionam. E isso vai permitir que você faça as próprias alterações e configurações para deixar a shader funcionando mais legal para o seu projeto. Então, recomendo. E vamos seguir com o que a gente vai precisar hoje. Para fazer esse efeito, a gente precisa de uma mesh, né, que é basicamente um modelo retangular, né, que é onde a gente vai ter esse efeito caindo. Essa mesh, ela é horizontal e a gente deforma ela para ela ficar vertical para baixo. Eu vou colocar os materiais para poder fazer esse efeito aqui na descrição do vídeo, então se você quiser seguir o tutorial, já baixa, aproveita, já vai lá baixar. A gente usa também duas texturas, uma para fazer a cor, vamos dizer assim, esse efeito da areia, e outra para fazer uns brilhozinhos que mal dá para ver, para ser sincero, mas ó, se você chegar perto, tem um monte de pontinhos brancos aqui aparecendo. Essa é a segunda textura que a gente usa. Baixado essas texturas, né, eu vou mostrar, elas estão aqui na minha pasta, ó, são essas meshes aqui e essas duas texturas. A textura aqui nessa Packed Clouds é uma textura de nuvens, só que ela tá misturada, né? Então se você vê só o R, você tem só o Red, você tem nuvens aqui. Se você vê só o verde, você tem outras nuvens aqui. Se você for ver o Blue, tem outros aqui. Isso aqui é uma otimização, né? Então em vez de você carregar três texturas para ter três tipos de barulho, né, vamos dizer assim, na nossa areia, você tem uma textura só e você usou o canal de cada cor para pôr uma textura. Então a gente tem aqui três texturas em uma só. Basicamente é isso que está acontecendo. E na hora da gente usar na textura, a gente só usa uma cor por parte da areia que a gente está fazendo. E a gente tem também essas meshes aqui, ó. Então, se for ver, é só quase que só um retângulo, né? Só que ele tem várias subdivisões aqui e permite que a gente faça o nosso efeito. Isso aqui tá pintado, né? Tá com Vertex Paint, que chama. Então ele tá pintado com um negócio que a gente não consegue enxergar aqui. E o que isso significa é que tem um gradiente aqui. Um gradiente que aqui em cima é 0 e aqui embaixo é 1. E no nosso cálculo,
para fazer a nossa areia caindo, a gente estica esse modelo baseado nessa Vertex Color. Então, onde é 1 vai estar lá embaixo do que a gente esticou e onde é 0 vai estar lá em cima. Vamos criar nosso material, que vai ser nossa shader. Então, eu vou chamar ele de M areia que cai. Né? Primeira coisa que a gente vai ver são esses parâmetros aqui da nossa shader. A gente vai querer que seja um material de surface mesmo, que a gente vai aplicar no modelo. Vai ser um material masked, que onde a gente passar uma máscara ele vai ficar invisível. Isso é importante. Então, a areia, ela não parece um negócio sólido porque a gente está usando um material masked. A gente vai usar o Shading Model de Subsurface, para a gente poder ter uma cor por baixo da nossa areia. E ele vai ser two-sided, igual os materiais que são para folhas, para que a nossa areia seja visível dos dois lados. Então essa é a configuração aqui do material. E isso vai dar pra gente esse node de saída que tem todas essas opções aqui. Eu vou duplicar uma dessas coisas de areia aqui. Vou pegar esse aqui, chamar ele de tutorial. E ele vai usar o nosso material que a gente está fazendo aqui. Areia que cai. Beleza, ó, no momento não tem nada. Então, ó, isso aqui é a nossa areia. Nossa futura areia que vai estar caindo. Vou colocar aqui, ó. Ficar aqui. Pronto. Então é isso aqui, esse retangulinho que vai virar aquela areia que está caindo ali do lado. No final desse tutorial. Beleza? Vamos começar aqui, então, fazendo o nosso material. A primeira coisa é que a gente quer que o tamanho seja certo. Qual que é o tamanho certo? A areia tem que cair até o chão. Então vamos começar por aqui. Para fazer isso, a gente vai ter que adicionar para cada vertex, para cada ponto do nosso modelo, um offset, né, uma diferença de posição no eixo Z, que é de cima para baixo. A gente vai fazer isso usando essa parte aqui da saída do material chamado World Position Offset. Como é que a gente vai saber o tamanho que a gente quer? A gente primeiro pode fazer só uma constante. Então, vamos supor que seja menos 1000. Então, a nossa mesh ela vai chegar até menos 1000. Ela vai ter menos 1000, vai ter um total de 1000 de tamanho, chegando até embaixo. Onde for 0, na Vertex Color, onde está pintado lá, que eu falei no começo, vai ser 0. E onde for 1, vai ser os 1000. Então, a gente vai multiplicar com a Vertex Color para ter esse resultado. A Vertex Color está pintada no modelo. Importante, na hora que você for importar o modelo, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, se eu importar isso aqui, na hora de importar ele inicialmente vai falar que vai ignorar Vertex Color Import. Se isso acontecer, não vai funcionar. Então, primeira coisa, a gente quer a Vertex Color que está vindo do arquivo. Então a gente importa aqui. E a nossa areia que cai aqui, a mesh, ela vai ter a Vertex Color pintada. Então isso é importantíssimo, senão não funciona. Então, importou com a Vertex Color, legal. Quando você for vir aqui, esse node de Vertex Color vai estar pintado, vai ter a pintura de 0 a 1. De novo, isso está no modelo 3D, que eu estou colocando na descrição do vídeo. E quando a gente multiplicar aqui, esse menos 1000 com o que está pintado, onde tiver pintado 1, vai cair lá pro chão, e onde tiver pintado 0 vai continuar onde está. Então só de colocar isso aqui... Eita! Ah, faltou um detalhe aqui, né, gente? Tem que fazer um make float 3, que a posição tem XYZ, né? E isso aqui vai só no Z. Esse resultado vai só no Z. O resto é 0. Então, colocou aqui. Pronto. Agora ele vai menos 1000. Né? Só que isso é meio genérico, né? Tipo, sei lá, se o bagulho tiver atravessando aqui, vai ficar feio, né? Porque você vai ter essa areia entrando no chão. A gente não quer isso. A gente quer um negócio um pouco mais fino, vamos pôr, né? O que a gente tem que fazer? Isso vai levar em conta a configuração do seu projeto. Você precisa que a sua landscape, seu material de landscape, esteja jogando numa textura virtual a altura da landscape onde a gente está no momento. Porque aí a gente vai saber a altura da landscape e a gente vai poder fazer o nosso modelo descer até a landscape, até o chão. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui na minha landscape, vou no meu material de landscape aqui, olha só. No material de landscape, eu pego o Absolute World Position, que é a posição da vertex que eu tô no momento.
e eu jogo desse node aqui para esse node aqui, Runtime Virtual Texture Output, eu jogo em Word Height, né? Então esse material aqui da Landscape, né, que faz essa montanha de terra, que faz essa grama, essa neve, tudo que tá aqui, também joga a altura do chão para nossa Runtime Virtual Texture. A Runtime Virtual Texture, para quem não sabe, é uma textura que recebe os dados da região que está coberta por um volume de Virtual Texture. Para isso aqui funcionar, a gente precisa ter uma Virtual Texture configurada aqui na nossa Landscape. E, na verdade, no caso aqui são duas, vou explicar por quê. Uma delas vai receber toda a cor, que é essa aqui, ó. Ela vai receber a cor, a normal, roughness, blá 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 blá. E essa outra aqui, que é a segunda que a gente vai ter, vai receber só a Word Height, mais nada. Tá vendo? Na sua Landscape você tem que adicionar aqui os dois materiais de Virtual Texture. O segundo vai ter essa configuração aqui de só Word Height. O primeiro você pode usar para outras coisas, né? Eu recomendo usar esse aqui, esse último que tem vários parâmetros. Né? Se você for ver o outro vídeo lá da mudança de meshes baseada em terreno que eu fiz, o vídeo anterior, você vai entender por que a gente precisa... Não precisa, mas é melhor a gente ter o máximo de dados entrando na Virtual Texture que a gente pode ter. Feito isso, você tem que ter na sua cena também um volume de Virtual Texture. No caso, eu tenho dois aqui, ó, um Grass Virtual Texture, que é onde eu guardo as cores, e esse outro que é o Word Height Virtual Texture. Né? Então, se você quiser criar, você vem aqui, põe Runtime, escreve Runtime, vai vir Runtime Virtual Texture, né? Clicando no maisinho aqui, você adiciona, você vai ter um negócio desse aqui. Aí você vai colocar as configurações, você vai apontar para o ator da Landscape, né? No caso que seria Landscape. Você vai clicar em Set Bounds, aí ele vai fazer a caixa do volume ficar do tamanho da Landscape, então é o que a gente pode ver ali no fundo. E a gente vai apontar para a Virtual Texture que a gente criou lá, a Virtual Texture de Word Height. Se não sabe criar uma Virtual Texture, é só você vir aqui, digita Virtual Texture, vai ter aqui Runtime Virtual Texture. Beleza? Outra coisa importante, pode ser um problema de performance no final, mas eu tive que fazer essa Virtual Texture do Word Height ter o maior número possível aqui de tamanho, né? Então ela é mais pesada para a GPU, mas eu entendo que é só 8 MB eu acho de RAM da GPU que usa isso. Então, para uma coisa que você vai ter uma só para o mapa inteiro, acho que não tem tanto problema. Porque se você fizer uma Virtual Texture menor, tudo fica muito feio. A resolução fica baixa, e aí as alturas que a gente precisa usar para fazer nossos cálculos estão com baixa qualidade, e a gente acaba não conseguindo colocar a areia caindo pelo terreno. Ou ela fica muito para cima do terreno, ou ela fica muito para baixo. Fica bem zoado. É importante fazer bem grande essa textura virtual do Word Height para não ter esse problema. Criado essas duas texturas virtuais e adicionado no volume as duas também. Na verdade, ó, pro que a gente tá fazendo, a gente não precisa da cor, tá? A gente só precisa do Word Height. Mas você provavelmente vai precisar da cor pro resto das coisas que você tem que fazer no seu jogo. Então você já criar e já colocar, você fique à vontade. Então, voltando aqui pra nossa parte. Então, sabendo que a gente tem essa Virtual Texture, a gente tá jogando aqui a altura na Virtual Texture, no material do terreno. E aí aqui no nosso material da areia que cai, em vez de usar -1000, a gente pode descobrir a distância do nosso modelo até o chão e usar esse valor ao invés. Então, para fazer isso, a gente tem que vir aqui, Runtime Texture Sample. A gente vai pegar uma sample, né, um dado da nossa Runtime Virtual Texture. A gente escolhe a Virtual Texture de Word Height. Aí a gente vai pegar a Word Height e a gente vai subtrair dela a posição do nosso modelo. Então, a gente vai pegar o Object Pivot Point, que é a posição que está o nosso modelo, né, a posição de referência do nosso modelo. Vai fazer um component mask para pegar o Z, né, a altura que está nesse canal B aqui. A gente vai subtrair dele o Word Height. Isso vai dar para a gente a distância do nosso objeto até o chão. A posição de um menos a posição do outro vai dar a distância. A gente coloca aqui. E agora, em vez de ir até o infinito e além, a nossa cachoeira de areia aqui vai descer só até o chão. Olha só que legal. Agora virou um negócio que estica. é o Luffy, o rei das areias. Mas enfim, ó, que legal, gente. Beleza? Então esse é o ponto número 1 aqui. Então agora a nossa areia ela já desce até o chão.
E olha só, perceba por que eu criei aquela areia que escorre por cima ali do negócio. Porque se você chegar muito perto aqui, ó, isso aqui não cai quase nada, né? Então se você puder acompanhar o terreno igual ali, fica bem mais legal. Mas esse aqui também tem seus usos, né? Como eu falei, se você colocasse numa parede, tá tudo certo. Então vamos completar isso aqui agora. Próximo passo é a gente fazer essa textura que corre aqui pelo nosso esticadinho aqui. Isso vai envolver a nossa base color aqui e a nossa opacity mask, né? No material que é masked, a opacity mask, ela define os lugares que vão ser visíveis dos lugares que não vão ser. E é absoluto, então, tipo, a gente tem está visível ou não está visível. Não tem um meio termo, não tem translucência. É só visível ou não visível. Só que a gente tem um jeito de burlar isso, e quando chegar nessa parte eu vou explicar melhor. Então vamos começar agora com a parte da textura da areia, que na verdade é uma textura de nuvens. A gente vai usar o Node Texture Sample, e a gente vai usar ele 3 vezes. E a textura que a gente vai usar é a textura que está na descrição, que é esse aqui, Package Clouds, né? Então, importe o Package Clouds. Aqui é só jogar a textura para dentro do projeto e tá tudo certo. Aproveita e já joga o Sparkles também. Então a gente vai usar o Package Clouds. Então, a gente vem aqui na textura, põe Package Clouds, que é esse cara aqui. Não vou deletar. Eu vou copiar e colar aqui para mais fácil. A gente vai usar um node chamado Panner, que ele vai mover as coordenadas da nossa UV, que é basicamente os pontos que mapeiam do modelo 3D para a textura. Então a gente vai mover essas coordenadas para criar esse efeito da areia correndo. A gente vai usar 3 panners também, um para cada textura. A UV vai ser a saída do panner. Se eu pegar aqui só o R, jogar aqui na cor, vamos ver que não vai acontecer quase nada, só vai ter as nuvens paradas aqui, porque o panner tá parado no momento. Mas agora a gente tem aqui, ó, essas manchas de nuvens na nossa textura. A gente vai jogar o tempo, que perguntou pro tempo, multiplicado por uma constante, que vai ser um parâmetro aqui da nossa shader. Esse parâmetro vai ser constante a velocidade que a areia cai. Então, convert to parameter, velocidade areia. Beleza. Então, no caso aqui eu vou botar 1. E aqui em speed, essa speed ela vai ser multiplicada aqui pelo time. Então a gente vai botar -1 para a areia descer. E é isso aí. Então, se eu der OK aqui agora, a gente já tem uma cachoeirinha, né? Se eu multiplicar isso aqui por uma cor, constante 3, uma cor, por um amarelinho. Cara, já percebeu que a diferença entre amarelo e verde é tênue? Por um amarelinho aqui, bom. Se eu multiplicar isso pela minha cor, eu vou ter uma corzinha mais agradável. Lembrando, como a gente está usando o material do Subsurface, a gente tem que botar tanto na Base Color quanto na Subsurface Color. E eu vou desativar aqui minha Cell Shader, pra gente não ter artefatos enquanto a gente está trabalhando, beleza? Então é o seguinte, a gente já tem aqui, ó, podia ter, ó, só a lava. Era do PS1, material de lava, tá pronto. Então vamos colocar cor da areia aqui de novo. Esse é o primeiro passo. Ok. Aqui, ó, não parece ser muita areia ainda, né? Por isso que a gente tem os outros texture samples. O tempo aqui a gente vai usar nas três texturas. O que vai mudar é a velocidade. Então esse aqui do meio a gente vai chamar ele de cor principal. Empurrar essa galera aqui para baixo. Eu vou empurrar todo mundo aqui um pouco para longe do negócio ali. Esse cara aqui de baixo, ele vai ser a nossa variação. Então vai ser outra nuvem que passa por cima dessa nuvem inicial que a gente tá fazendo aqui na nossa areia, para criar uma diferença, né? Para não ser repetitivo, sempre a mesma coisa. A gente vai multiplicar, que é mais performático. Vai multiplicar por um valor aqui, uma constante. E a gente vai chamar intensidade da variação, né? Vamos colocar assim. Intensidade variação. Vai ser 1. Inicialmente. A gente vai subtrair dessa primeira nuvem, segunda nuvem. Perceba aqui duas coisas. Eu estou usando o canal vermelho aqui para a nuvem principal e o canal verde para a nuvem secundária. Então são duas nuvens diferentes, uma intersectando com a outra. A gente coloca aqui um -0.01,
Que aí vai mudando lentamente, horizontalmente, essa variação que a gente está fazendo. Se eu mexer aqui, ó, é a intensidade que a gente altera a nossa nuvem principal, tá vendo? Porque como a gente está subtraindo uma nuvem da outra, né? Valores pretos escondem e valores brancos se multiplicam legal com a cor que a gente está usando, né? Então se a gente aumentar, se a gente diminuir o valor, a gente vai afetar menos a nuvem principal, né? E se a gente aumentar esse valor, a gente vai afetar mais a nuvem principal. Eu vou botar em 0.8 por enquanto, só para deixar um meio termo ali, beleza? E por fim, né? Esse caimento aqui quase que infinito, que areia que cai assim para sempre, né? Na verdade, a areia dá umas caidinhas de vez em quando bate o vento. Então, como eu tava falando, a areia não corre infinito assim, né? Ela corre de vez em quando bate um vento, alguma coisa assim, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar, primeiro, essa textura por um valor pequeno. E multiplicar a nossa saída final aqui por esse valor. Aqui tá parado por enquanto, vamos botar menos 1 aqui também. E nesse aqui da variação a gente põe menos meio. Cor no slide diferente, tá? Porque antes disso a gente vai subtrair um valor aqui pra gente controlar a intensidade aqui da cor dessa nuvem maior que vai passar lentamente, né? Então no caso vamos botar aqui uma constante, vamos chamar aqui de frequência de emoção, assim, vou botar 0.5 inicial aqui. Tá, então olha só o que aconteceu. De vez em quando passa uma meleca, né? Que é onde seria a nossa areia. Se a gente mexer nesse parâmetro aqui, botar quanto menor o número, né? De que a gente subtrai do valor inicial, maior os borrões de areia que vão passar, né? E aqui a gente pode botar 0,1 aqui para lentamente mudar lateralmente também, para não ficar sempre a mesma coisa. A gente recolocar a nossa nuvem principal mais a variação, a gente tem isso aqui. Vamos multiplicar a nossa nuvem aqui mais uma vez por outra constante. Vamos chamar ela de gradiente de remoção. Vou botar aqui um valor de 1. A gente tem que fazer um clamp, né? Se o valor estiver abaixo de 1, ele tem que virar 0, né? Basicamente. O saturate é um node que ele trava até, entre 0 e 1. Ah, tá vendo? Deu certo. Então agora, ó, onde tem a nuvem maior principal, né, que é onde os nossos blocos de areia que vão estar passando, a gente vai ter o resultado das nossas nuvens descendo, né, que é as outras duas texturas aqui, e onde não tiver, não tem, né? Então, o que aconteceu aqui? A gente pegou a nuvem grande, que é esse aqui, a gente removeu um valor, então 0,3 no caso aqui. Se a gente diminuir o valor que a gente está removendo aqui, a nuvem vai ficar mais clara, então mais constante. Se a gente diminuir o valor, se a gente aumentar o valor, a nuvem vai ficar mais escura, então menos constante. Se a gente diminuir o valor, a nuvem vai ficar mais clara, então mais constante. A gente pode multiplicar aqui também a intensidade geral, né, da nuvem. Então, sei lá, se um valor era 0,1, ele vira 0,3. Por exemplo, se eu multiplicar por 3 aqui, isso vai mudar o gradiente apenas, né? Pode deixar 1 aqui, eu acho. Belezinha. Então, com isso, a gente já tem aqui a areia descendo, né? Se a gente colocar esse valor aqui na opacidade, a gente já tem um resultado inicial aqui. Ele sumiu aqui, vamos multiplicar por uma constante de opacidade primeiro, para a gente poder controlar a opacidade que vai sumir ou não sumir as coisas. Então, controle de opacidade. E aqui a gente vai botar um valor, sempre que aparece alguma coisa. Vamos subir o valor. Pronto. Então, assim, se a gente controlar esse valor aqui da opacidade, a gente vai ter o quanto vai aparecer, o quanto não vai. Tá bem feinho, né, por enquanto. A gente vai, por hora, quebrar isso aqui fora.
e se preocupar com outras coisas. Voltando aqui para as nossas texturas, se eu tiver vários dessas cachoeirinhas de areia na cidade abandonada, sei lá, no ambiente que a gente estiver fazendo, todas as areias vão cair exatamente no mesmo tempo? Não, isso não é legal. Então a gente vai criar uma randomização dos momentos que essa areia cai. Basicamente a gente quer que a textura rode, né, no panning em frequências diferentes dependendo do modelo que tá ali. Então primeiro a gente pode pegar esse node aqui de pair instance random, né? A gente pode multiplicar por um valor para aumentar a range da aleatoriedade. Então vamos chamar esse parâmetro aqui de, sei lá, range aleatoriedade. A gente vai adicionar isso aí com mais um fator de aleatoriedade aqui. Vamos pegar a posição do objeto, pegar a posição XY, aqui é o RG aqui. Vamos multiplicar por um valor aleatório aqui grande, que eu vou botar 3, 2, 4, 5, 6. Aí a gente joga numa função periódica, no caso eu vou usar o sen, que nossa aleatoriedade vai ter um fator de repetição aqui, mas vai ser aleatório ainda de certa forma, né? Baseado na posição da nossa cachoeira. Então se você colocar duas cachoeiras muito próximas de uma da outra, elas vão cair mais ou menos juntas, mas se elas estiverem bem longe uma das outras, elas vão ter momentos diferentes de cair areia. Daí a gente adiciona esses dois caras juntos, nosso gerador de aleatoriedade aqui. E por fim a gente vai pegar a coordenada da textura. A gente vai criar um parâmetro aqui de scale, né, do tamanho da textura. A gente vai multiplicar aqui. Então a gente vai pegar aqui a nossa posição da textura, né? Vai multiplicar por um tamanho, para a gente redimensionar aqui se a gente quiser, e vai adicionar com a nossa aleatoriedade. E é esse valor aqui que a gente vai colocar na coordenada. Então a coordenada da nossa textura, ela vai ser alterada aqui por esse fator aleatório mais a coordenada da textura natural mesmo, né? E a gente ainda pode escalar a textura se a gente quiser, com esse parâmetro que a gente colocou aqui. Então basicamente a gente tem esse pedaço aqui, que é o nosso gerador de aleatoriedade, adicionado com a nossa textura, posição da textura escalada. E o nosso tempo ou velocidade do caimento. Beleza. Aqui são os panners, aqui são as texturas. Essa parte aqui está praticamente pronta, da cor da nossa cachoeira aqui de areia, né? A gente tem a parte aqui da esticadinha de cachoeira, por assim. E aqui é a parte que a gente mistura as três nuvens, né, para ter a cor final e a opacidade final. Como eu falei, né, se a gente colocar aqui só a nossa opacity mask, a cor fica meio feinha, né? Vamos controlar isso já já. Então se eu jogar isso aqui na opacidade agora, vai ficar meio feião. Vou aumentar aqui nossa constante de opacidade para aparecer mais. Primeira parte, ó, vamos jogar aqui o amarelo direto na cor de subsurface, já vai ficar menos feio. Agora a gente tem um problema, percebe como dá meio que para perceber que tá descendo um quadrado aqui? Então isso não é legal. Antes de mais nada, a gente vai usar esse node aqui chamado Dither Temporal AA para nossa opacidade. E o que isso aqui faz, junto com esse Opacity Mask, né? Como eu falei, o Opacity Mask ele decide se o seu elemento vai aparecer ou não de forma absoluta, né? Então é sim ou não, 0 ou 1, se vai estar aparecendo ou não. E o que esse Dither Temporal AA, anti-análise eu acho, faz... Ele faz um quadriculado igual esse gradiente retro que antigamente faziam nos jogos de Super Nintendo, né? Então você faz um monte de furinhos para dar a impressão de um gradiente, né? Então se você olha de perto você vê os furinhos, né? Mas se você olha de longe parece um gradiente, né? Então o que a gente faz aqui
com esse node, a gente cria esses furinhos. Então se a gente jogar aqui, a gente vai ter um gradiente, né, na nossa opacidade. Existe meio que um bug relacionado a isso com as sombras da engine, que a sombra ela fica meio fuzzy, ela fica meio como se fosse um pelo de cachorro, assim. E o legal é que pro caso específico da areia caindo, essa coisa meio borrada fica mais bonito, né? Então, só de fazer isso aqui, ó, você já vê que ficou uma areia dourada, meio borrada caindo, já ficou mais legal, né? Só que a gente tem um problema aqui ainda, né? A nossa areia ela tá descendo como se fosse um quadrado. Já tá bem legal, né? Eu diria, na minha opiniãozinha. Só que se você olhar aqui, ó, embaixo, você consegue ver ela caindo no além, né? E isso é meio tosco, né? Meio zoado. Então a gente vai resolver esse problema ainda. Então basicamente a gente já tem a parte da cor toda caindo aqui, a gente já tem o caimento. Agora a gente vai fazer um trabalho aqui para deixar mais agradável. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um gradiente em volta do nosso caimento que vai sumir aos poucos a nossa areia nas bordas e embaixo. Então vamos criar aqui primeiro um gradiente linear. A gente quer um gradiente vertical, né, de cima para baixo. E a gente quer que ele seja de baixo para cima. Então para fazer isso a gente tem que fazer um 1 minus, né, porque de 0 até 1 é o gradiente normal. Então se a gente pegar de 1 até 0, que é de baixo para cima, a gente vai gerar um gradiente de baixo para cima no nosso negócio. Então se eu jogar aqui na cor, ó, jogar nas duas cores, subsurface também. Se a gente jogar aqui o gradiente, dá para ver como é que ele ficou, né? Ali de baixo para cima. Então, em vez da nossa areia sumindo nada, ela vai sumindo gradualmente até desaparecer no fim do negócio. A gente adiciona também uma multiplicação aqui para poder controlar um pouco a intensidade do quanto vai sumir. Vou criar um node aqui de pad 0, só para não ter que ficar puxando toda hora aqui. 2 vezes, né? Vou deixar só aqui embaixo. Se eu vim aqui nesse multiply, puxar uma constante, botar um aqui inicial. Se eu aumentar aqui, ó, ficou mais intenso, tá vendo? Eu vou converter para parâmetro, fazer em tempo real aqui, só para mostrar só para ilustrar o que eu tô mostrando. Não, pronto, agora tá dando. Então, ó, se eu mexer aqui nesse parâmetro, eu faço ficar escuro mais rápido ou mais devagar aqui no nosso gradiente. Então, se eu quiser que a areia acabe mais cedo do que o fim aqui, eu posso aumentar o valor, diminuir o valor. Se eu quiser que chegue bem perto do fim antes de sumir, eu posso aumentar o valor. Eu vou deixar aqui por volta de 4 aqui. Tá legal. Vou chamar isso aqui de controle de opacidade vertical. Se eu multiplicar aqui com o que já vinha antes, não vou passar no editor aqui não, vou passar direto. Basicamente, né, se eu vir nesse parâmetro aqui, eu descer bastante ele, ó, perceba aqui, ó, o negócio sumindo ou não mais pro fim, tá vendo? Como o Opacity Mask ele vai pegar um ponto aí, sei lá, vamos supor 0,3 e ele vai sumir com aquilo, a gente pode controlar aqui em que momento essa nuvem desaparece no nosso resultado final. Mas isso é só a parte superior. Se a gente quiser os laterais, a gente ainda precisa fazer mais um trabalhinho aqui, né? Então a gente vai usar esse Diamond Gradient, que eu acho que ficou bem legal, né? Eu já vi um cara fazendo com o radial, né, que é um círculo, mas não fica tão legal quanto o diamante. No Fall Off aqui, a gente vai usar um valor aqui. Vou deixar 1. A gente vai multiplicar por uma constante também. Vou botar 3 inicial aqui. Vamos dar um clamp aqui, um saturate, para ficar entre 0 e 1, nosso gradiente inicial. Vamos multiplicar um pelo outro. Vamos jogar aqui no output. E agora, para a gente ter um diamante bem boladão aparecendo aqui na nossa cachoeira. Tá um aqui. Olha a mudança que faz. Vou mexer nesse fall off aqui também. Por 5, o que acontece? Tá vendo? Por 5 você consegue ver bem legal aqui o diamante, né? A gente voltar aqui para um número mais baixo, ele cobre mais a textura inteira aqui do nosso
nosso negócio. Então, basicamente, ó, se a gente fizer um parâmetro aqui, chamar de controle opacidade diamante. Eu vou deixar 1, porque nos meus testes 1 funciona legal. Tá? E aqui eu vou deixar 3 pela intensidade, e isso deu um gradiente aqui para nossa textura. Agora esse resultado nosso aqui, a gente vai pegar e vai jogar ele na nuvem que estava vindo antes, né, da nossa textura, e vai jogar nesse Dither aqui que vai criar a gradezinha, né, da opacidade. E aqui na cor, a gente vai jogar aqui em Base Color e Subsurface Color, que vinha antes também, da nossa nuvem multiplicada com a nossa cor. Pronto. Agora o que mudou, né? Aliás, voltando aqui, a gente põe a cor original aqui no Subsurface para ficar mais bonito, né? Então o que mudou aqui é que ele tem um caimento agora, né? Quando ele chega meio perto das bordas ele some, quando ele chega no fim ele some, em vez de enfiar para dentro do chão. Basicamente, ó, tá praticamente pronto esse aqui, né? Então a gente tem essa zona aqui que é o acabamento, né? Basicamente, acabamento, opacidade. Temos aqui a aleatoriedade da posição da textura, velocidade, nossas texturas aqui, a mistura delas, né? Então a gente tem a principal, a da variação que subtrai da principal e a da nuvem que cobre tudo, né? Define a frequência que aparece a nossa areia. A gente tem a nossa cor aqui multiplicando com essa nuvem que a gente está fazendo. A nuvem a gente também usa para gerar opacidade. E também multiplicamos essa opacidade com os gradientes para deixar com acabamento melhor o caimento dessa areia, né? A gente podia parar aqui, né? Mas tem uma última coisa que a gente pode fazer. Adicionar sparkles, né? Glitter. Quando, entre aspas, bate o sol na areia e ela reflete na nossa cara, né? Para fazer isso, a gente vai usar a outra textura, que é a textura Sparkles, que vai estar para baixar na descrição do vídeo também, que é essa aqui. Opa. Joga aqui ela, e a gente vai usar ela 2 vezes. Então a ideia aqui é a seguinte: quando uma textura de Sparkle cruzar com a outra, ou seja, quando as duas tiverem um ponto branco, a gente quer que apareça o Sparkle. Quando não cruzar, quando for tipo as duas preto, não vai ter Sparkle. Então basicamente a gente tem essa textura aqui que é um monte de pontinhos brancos em fundo preto, e a gente vai mexer elas de um jeito que quando um ponto branco passar por cima do outro, aleatoriamente, a gente vai gerar os Sparkles. A gente vai aproveitar aqui o nosso cálculo de aleatoriedade de textura, vai jogar aqui também, para que seja diferente de uma textura para outra. Aí a gente vai usar o tempo aqui também, multiplicado por um parâmetro aqui que vai ser constante, parâmetro, velocidade, glitter. E aí a gente vai usar o penner aqui também, e a gente pode usar um rotator pro outro, ou podia ser outro penner também, né? Mas acho que com o rotator fica mais aleatório. Rotator. A gente vai jogar o tempo aqui nos dois. A velocidade aqui eu vou botar 0.2. Eu vou aumentar um pouco. Eu vou aumentar um pouco a textura aqui, multiplicando por 0.5. A posição da textura aqui aleatória a gente joga no penner e no rotator. Pronto. E roda os dois glitters, multiplica um pelo outro. Aí, essa imagem, se você analisar ela, os pontos não são pixelados, eles têm um borrão em volta deles. Então, para evitar que tenha glitter quando a gente não quer que tenha glitter, eu vou fazer que se for menor que 0,1, ele fica zerado. Se for igual ou menor que 0,1, ele fica zerado, senão ele fica o valor que a gente recebeu aqui. E aí eu vou multiplicar por um valor muito grande, para ficar uma cor intensa. Então isso aqui, ó, tipo, quando tiver o glitter, vai ser um branco muito branco. Vai ser uma intensidade explodida, assim, para bugar a engine mesmo, para ela soltar raios de luz. E quando não tiver o cruzamento dos glitter, a gente vai ficar zerado. E aí a gente vai adicionar isso com a nossa cor final aqui. Jogou aqui no Base Color. E a gente vai adicionar aqui também direto
na Specular Color, que é uma cor de glitter mesmo, de reflexo de luz intensa. E não sei, se a gente quiser ser bem intenso mesmo, a gente adiciona aqui na Subsurface também. Então na Subsurface a gente faz ser nossa cor mais o glitter. Bom, vai ter muito glitter. Apesar da gente colocar o glitter em todas as cores ali, né? Especular, base e Subsurface, vocês vão ver que o glitter ainda assim não aparece muito. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu jogar nas cores aqui direto o Sparkle. De novo, eu esqueci de configurar a constante. Pronto. Tá bom. Tá aqui o nosso glitter. Se eu mexer aqui nesse if... Tá. Então, ó. Vemos aqui, pronto, ficou aleatório. Se eu botar 0,4 aqui, talvez 0,3. 0,3 é pouco ainda. Tem um ponto aqui que a gente tem que cortar, né, pra dar a aleatoriedade que a gente quer. Tá, acho que ficou legal. Aí a gente multiplica aqui por 100, né? Foi o node que eu... Por 100 não, botei 1000. Galera, eu cometi um erro lá no começo do vídeo. Eu falei de usar o Shading Model de Subsurface. Tava enganado. O Shading Model é Two-Sided Foliage. Aí com esse Shading Model a gente vai ter os Sparkles certo. Pronto, agora tá correto. A gente consegue ver, né, a cor de baixo é a Subsurface, a de cima é a nossa nuvem de areia descendo. E os Sparkles piscando aqui em cima da nossa areia. Né? Agora a gente devolve ao Opacity Mask. E aí a gente vai ver o resultado. Que é a combinação de tudo que a gente colocou junto aqui. Tem um último ponto. A gente, né, adiciona o Sparkle aqui. Multiplica a nossa cor pela nuvem que estava vindo. Para deixar a nossa areia mais clarinha, né, a gente pode ignorar a parte mais escura da nuvem, né? Então a gente usa o Clamp e a gente põe um valor mínimo aqui que a gente quer de escuridão na nossa areia. E aí a gente pode ter uma areia mais bonitinha, mais clara. Na hora que multiplicar aquela nuvem preta e branca com a nossa cor, a gente vai ter uma areia mais bonita, bem mais bonitinho. Legal? Então vamos lá. Aqui é nosso finalzinho do controle de opacidade. O controle de opacidade ele é uma mistura da nuvem com um gradiente. Aqui a gente tem a parte da cor. Então a gente pega a nuvem, a gente corta a parte mais escura dela, multiplica com a cor da nossa areia, né? Que isso aqui pode ser um parâmetro. E aí a gente pode fazer uma instância para cada tipo de areia, se for terra vermelha, se for areia de deserto, etc. A gente multiplica a nossa nuvem com a nossa cor da areia, adiciona os Sparkles no fim aqui e joga na Base Color. A Specular Color, que é a cor de reflexão de luz mesmo, a gente pega os Sparkles aqui que a gente calculou aqui em cima e joga em Specular Color. E a Subsurface Color, a gente de novo pega também os Sparkles, mistura com a cor principal e joga a cor da areia natural aqui junto com os Sparkles na Subsurface Color. Eu coloquei os Sparkles em todas as cores porque eu gosto que ele apareça mais, não é tão necessário assim, mas o resultado é esse. Então agora eu vou passar em cada seção aqui da nossa shader de areia caindo para vocês tirarem screenshot, né, e poder copiar, se quiser, cada parte. Então essa aqui é a parte dos Sparkles. Vamos lá. 1, 2, 3, screenshot, próximo. Né? Aqui é a parte inicial, nosso gerador de aleatoriedade. 1, 2, 3, screenshot. Aqui é a posição da nossa textura e é o tempo de velocidade. Né? 1, 2, 3, shot. Aqui a gente tem as nossas texturas. Lembrando que a de cima aqui a gente multiplica por um número pequeno, né? 003. Para gerar para a textura ficar bem grande, dar uma nuvem bem grande passando. A do meio é a nossa textura principal, né? Que é o que a gente vê descendo. E a de baixo é o nosso gerador de variação, que a gente passa subtraindo da nuvem principal, né, com uma velocidade diferente aqui no Panner. Né, então, vamos lá. 1, 2, 3 e screenshot. Beleza. Aqui é a parte que a gente mistura as três nuvens, né? De novo, a grandona que passa sendo a nossa frequência de areia, a do meio que é a principal e a de baixo que gera uma variação na nossa areia.
Na hora de misturar com a cor aqui, a gente faz o clamp para tirar a parte mais escura da nuvem. Na parte da opacidade eu não preciso disso. Muito pelo contrário, a gente multiplica a opacidade por um número aqui para a gente controlar o quanto que essa escuridão vai afetar a nossa opacidade ou não. Geralmente você sobe o número para aparecer mais areia e você desce o número para aparecer menos areia. Nosso node aqui de Dither Temporal AA, ele cria um quadriculado como se fosse um gradiente retro de opacidade, né, deletando de um jeito legal aqui, interessante, nossa opacidade. Aí aqui a gente tem o acabamento de opacidade, né, o diamante e o gradiente embaixo. Então vamos lá, 1, 2, 3, shot. E aqui embaixo a gente tem aquele negócio no começo lá que a gente fez para esticar a nossa cachoeira de areia. E essa é a textura número 1 de areia que escorre. Beleza, tudo certo até aqui. Agora a gente vai fazer a mais complexa, que é a areia que escorre pelo terreno. A gente salva aqui, beleza, fecha. A gente vai duplicar ela, fazer a areia que segue o terreno. A areia que segue o terreno ela não é muito diferente da areia que cai normal, que a gente acabou de fazer. A grande diferença dela é que, primeiro, como ela vai seguir o terreno, a gente precisa de um modelo, uma mesh para ela, que seja um grande retângulo horizontal. Diferente dessa mesh que a gente usou aqui, que era um caidinho, a mesh da areia que segue o terreno vai ser um retangulão comprido. Eu vou duplicar esse quadrado aqui que eu tenho. Mas você pode usar qualquer mesh de um retângulo, tá? Vou chamar ela de areia, sei lá, mesh areia segue terreno. E eu vou fazer areia segue o terreno, beleza. Adicionei aqui, pronto, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa parte da opacidade. Então esse aqui é o nosso resultado final desse cara aqui, ó. A areia que passa aqui. Vamos jogar a nossa areia que segue o terreno aqui. Inicialmente, a gente vai recalcular aqui o World Position Offset. Então, inicialmente a gente tem esse retângulo aqui, né? Basicamente. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos rotacionar ele aqui para ficar alinhado com nossa montanha. Eu vou fazer ele ser menorzinho aqui assim também. Vou esticar ele um pouco aqui também. Aqui a gente vai trabalhar com esse retângulo nesse formato aqui. Beleza. Então, o que a gente tinha aqui antes, né, que fazia o caimento, né, não vai ser mais bem assim, né? A princípio, vamos por, a gente podia só pegar o World Height aqui. Vamos deixar do jeito que estava aqui antes. Pegar só o World Height aqui. Não precisa mais multiplicar aqui pelo Vertex Color. Vamos só adicionar aqui um valor. Vocês vão ver por quê. Então, basicamente o que a gente tem aqui? A gente tem a distância da textura para o chão. Se eu salvar aqui, ó, já colou no terreno. Olha só que lindo, que fácil. Só que se a gente mover aqui, a gente vai perceber que tem uns lugares que fica meio bugado, né? Uns lugares que não fica legal, né? Se eu vim aqui em cima, ó, em cima da montanha, ele nem aparece, tá vendo? Ficou para baixo da montanha, aí em alguns lugares ele fica para cima, fica para fora. Isso é por causa da resolução do nosso height map de World Height. Então, ele tem uns pedaços aqui, tá vendo? Isso aqui aconteceu porque tinha um ponto que estava para baixo aqui, e ele pegou esse ponto e jogou a nossa textura para baixo também, e ficou esse buraco aqui. E aí, se você ver a areia passando aqui, você vai ver que tem um bug. E qualquer player que for jogar seu jogo vai perceber, vai postar na internet, vai falar que tá ruim, e a gente não quer que isso aconteça. Então, como é que eu resolvi esse problema específico aqui? A primeira coisa que eu tentei, né, foi adicionar um valor aqui, falar, vamos ficar um pouquinho em cima do chão, então, para não dar esse pau, né? E aí você cria outro problema, né, que aí ele cria essa sombra e tudo, e mesmo assim isso aqui não resolve, porque se eu jogar em uns lugares mais intensos, né, onde o problema é maior, ele fica zoado igual. A solução que eu fiz para isso foi primeiro de adicionar só um valor aqui, né, e depois a solução final que eu cheguei foi pegar 4 pontos para longe da vertex, do ponto aqui que a gente está desenhando. Então, pegar a posição da altura do mundo nesses 4 pontos e escolher a maior delas
para ser a posição que a nossa vertex vai passar. Então é um sampling de 5 vezes, né? 4 vezes em volta e mais o do 100. E aí a gente conta a word height a maior que tiver. Como é que a gente faz isso? Então primeiro a gente tem que pegar a posição da vertex. Pegar a posição da vertex. Só importa pra gente o x e o y. E aí a gente vai separar. Então, basicamente, o que eu tô falando? Né? Quando eu falo que a gente tem que pegar um sampling, eu tô falando, ó, a nossa vertex tá aqui. Essa vertex tá aqui. Então eu tô falando, a gente pega um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. E o ponto que for mais alto, né, numa montanha, a gente escolhe aquele ponto para ser o ponto que vai valer para aquela vertex que a gente tá olhando. Então se a gente tiver um negócio aqui assim, para cada ponto desse a gente vai pegar os 4 pontos em volta. E isso vai dar pra gente uma visão um pouco mais precisa da altura verdadeira daquele lugar que a gente tá olhando. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o XY aqui, vai separar o X do Y. Aí a gente vai pegar uma constante aqui, que vai ser a distância do nosso sampling. Então, sampling distance, vou botar em inglês mesmo porque não consegui pensar outro nome. Eu vou botar aqui 33, que foi um valor que eu achei que ficou legal para essa distância. E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 33 no X, eu vou subtrair 33 do X. E esse é o meu primeiro ponto, né? Aliás, se eu pegar o X mais 30 e o X menos 30 e juntar com o Y aqui, eu vou ter um ponto, né? E aí o X menos 30 e o Y, eu tenho outro ponto. Então, vou até comentar aqui. P1, P2. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa pro Y, né? Então, se eu pegar o Y aqui e subtrair 33 e 33, e aqui eu adicionar o X e o Y embaixo, agora eu tenho 4 pontos em volta da nossa vertex, né? Aí eu tenho que pegar o nosso word height aqui, para fazer append many, que vai ser 0. Será que vai ser? Ah, aqui também, GB. Tá, então... IB. Putz, chato, vou ter que fazer tudo de novo. Então eu vou usar essa função append many aqui para gerar nossos 3 pontos. Aqui, e B é 0. B é sempre 0. Aí aqui embaixo é o R e aqui é o G. Tá. Agora eu tenho os 3 pontos com 3 dimensões. Os 4 pontos com 3 dimensões. Beleza. Aí eu vou pegar esses pontos no nosso mundo, pegar a altura de cada ponto desses e vou adicionar todo mundo do mesmo vetor. E aí eu vou pegar a nossa posição original também, que é o 5º ponto, e eu vou jogar na função max. Isso vai dar para mim o maior ponto dentro desses 5 pontos. E essa é a verdadeira altura, o puro milho da altura verde. Aí, né, obviamente eu ainda tenho que subtrair da posição Z do nosso vertex para pegar a posição relativa, né? Porque a gente vai adicionar como um offset lá em cima. Então, subtrai o word height da nossa posição atual. Isso dá a nossa posição relativa Z. Eu vou jogar aqui no Edge, deixar um 5 aqui para ficar um pouquinho acima. Vou salvar. Tadá! Você vê que agora ele ajusta bem melhor na nossa montanha. Ó. Ainda buga, né, de vez em quando, nos casos mais extremos. Mas em geral funciona, tá? Então assim, o problema da resolução do word height, do height map aqui, do nosso word height, não é 100% solucionável. Mas se você brinca um pouco aqui com a posição da nossa areia, você consegue achar um lugar que o negócio encaixa legal, né? Então, esse aqui é o nosso 5-point sampling. Então, não sei falar isso em português, gente. Sample de 5 pontos da posição Z do terreno. Belezinho? Já ficou legalzinho, né? Agora, ó, se a gente jogar a nossa coisa ali, a gente vê que nossa areia tá indo pra cima em vez de pra baixo. Coisa feia, né? E aí, como é que a gente resolve esse problema?
A situação é a seguinte. Na verdade, tem alguns problemas aqui. Vamos por partes. Vamos primeiro pegar nossa máscara aqui de opacidade. A gente vê que não estava funcionando, né? Vamos jogar aqui lá no Base Color. E vamos tirar o resto dessas paradas aqui e ver o que acontece. Eu ia tentar xingar o bichinho aqui, mas ele tá bonito. Bem, acho que a gente pode deixar isso assim, na verdade. Mas esse linear gradiente aqui, a gente pode tirar ele. O problema que eu ia apontar é que o diamante, que eu falei, ele tem uma parte de cima e uma parte de baixo. E como o nosso negócio vai ser um tapete que vai ficar em cima do terreno, a gente não tem como saber qual parte do tapete que tá apontando para cima ou para baixo. Então a gente vai ter essa variação. Uma solução que eu tive para esse problema foi usar 4 gradientes lineares, né, um de cada lado, para gerar essa máscara aí de gradiente. Mas aparentemente deixar só um gradiente aqui de diamante tá funcionando aqui no nosso caso, então eu vou deixar assim, tá? E a gente tira o gradiente linear. Então talvez mexer um pouco aqui, deixar o diamante um pouco maior, mais escuro, beleza. Em geral tá funcionando isso aqui ainda. Então vamos deixar assim. Então beleza, essa parte tá legal. Aí a nossa nuvem aqui, não tá dando pra ver por causa disso aqui, tirou o preto, né? Agora com a nossa nuvem aqui a gente consegue enxergar a nuvem indo pra cima. Então basicamente a gente tem a mesma situação que antes. Pra gente saber, né? Tipo isso aqui, vamos supor, se eu jogasse o tapete do outro lado da montanha aqui, tava tudo certo, né? O tapete descendo aqui. Vamos subir um pouco aqui a constante aqui. Se a gente fosse usar aqui, ó, não tá tão terrível, mas não tá certo ainda, né? Era pra areia cair pra baixo aqui, né? Então qual que foi a solução que eu fiz? Agora ele subiu nessa fala. Mudou o LOD, sei lá. Qual que foi a solução que eu fiz aqui? Eu faço meio que a derivada da região e eu descubro a constante, o ratio, a constante da reta da região que eu tô, né? Então basicamente, se eu tiver uma montanha aqui assim, eu pego um ponto aqui, 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 e eu faço a equação da reta e eu descubro a slopeness, né? Eu descubro a reta que tem na nossa região aqui. Então, né, se eu pegar o ponto aqui, eu vou ver que a reta tá aqui. Se eu pegar o ponto aqui, eu vou ver que a reta tá aqui. E a gente faz isso para as 4 posições cardinais, né? Então, aqui só dá para ver direita e esquerda, né? Mas basicamente é isso, né? Então, se eu tiver uma montanha aqui assim, eu pego os pontos, pego o ponto aqui, e eu descubro que tem um negócio aqui assim, né? Então com isso a gente pode fazer a areia cair pro lado certo. E na prática é basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui, só que o que muda... Ai meu pai do céu. Vou tirar esse bloco de comentário aqui, ele geralmente é o causador desses bugs loucos. Só que em vez da gente usar a posição do vertex, a gente vai usar a posição do modelo. Que é o Object Pivot Point. Object Pivot Point. Então vai ser um ponto só para o modelo inteiro, que é o ponto dessa bolinha branca aqui que a gente está vendo, é o Pivot Point. Então com isso a gente vai pegar os World Heights aqui todos, né? O 5º ponto a gente não precisa dele. Só que em vez da gente juntar todo mundo no vetor só e pegar o Max, a gente vai jogar na equação da reta, que é essa aqui, m, que é igual a y menos y0 sobre x menos x0. Pra quem lembra do ensino médio, né? Ioiô, michoxô. A equação é essa aqui. Se a gente jogar para pegar o m, é isso aqui. Ioiô, michoxô. Então, o x menos x0 vai ser o nosso sampling distance aqui. Eu vou renomear isso aqui para ser o pivot sampling distance. O x menos x0 vai ser esse valor aqui, vezes 2, né? Porque vai ser 33 menos 33. E o valor vai ser 66. Então, se eu multiplicar aqui por 2, vai dar o nosso x menos x0, né? Que vai ser 33 menos 33. Vai ser 32, 3 vezes 2, que vai ser 66 no caso, né? Então isso aqui é o nosso x menos x0.
E ele também vai ser nosso... Vai ser a mesma coisa nos 4 pontos, né? E aí a gente vai pegar, né? A gente tem aqui o ponto x mais 33 e x menos 33, né? Que vai ser nosso y menos o nosso y0. Então, subtract y menos y0. E esse aqui é x menos x0. E o m, que é quem a gente quer saber, vai ser 1 dividido pelo outro. Então isso aqui é o nosso m no eixo x. E aí, a gente vai ter a mesma coisa aqui. Então, o x menos o x0 no eixo y. E esse cara aqui, que é o x menos x0 também. E esse cara aqui, que é o x menos x0 no outro. E aqui vai ser o m no eixo y, né? De novo, voltando. A equação é essa aqui. M igual a y menos y0 sobre x menos x0. O x é o nosso sampling distance vezes 2, né? Porque vai ser 33 menos 33, é a mesma coisa que 33 vezes 2, que é esse cara aqui. E esse cara aqui é, vamos por y menos y0 no eixo y. Esse cara aqui é o y menos y0 no eixo x. Aqui a gente vai ter o m no eixo y, m no eixo x. Beleza. E aí a gente vai fazer um vetor que é o m do eixo x e o m do eixo y. E olha só que legal, a gente vai jogar isso aqui. Então, o que vai ter nessa variável aqui? A slopeness, a razão da nossa equação de reta, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, se você pensar que a gente tem, né, a nossa montanha, sei lá, vamos supor que nossa montanha no eixo x é isso aqui e a nossa montanha no eixo y é isso aqui, que é mais ou menos o caso que a gente tem aqui, né, olhando essa montanha aqui de longe, né, em 3D. A gente tem, né, ela é bem íngreme num eixo aqui, sei lá, eixo x ou y, não sei, e ela não é tão íngreme aqui no outro eixo, né. Então, se a gente tem isso aqui e isso aqui, olhando, né, de frente e olhando de lado, a gente vai ter a razão dessas duas montanhas, essas duas visões da montanha, né, no eixo x aqui e no eixo y aqui. E olha só que curioso, o nosso Penner, ele tem um parâmetro de velocidade para o x e para o y, para o x e y. Olha só que legal, que interessante. Então, se a gente pegar esse vetor aqui que a gente criou, com a razão da slopeness da nossa montanha, nosso world height, a gente pode gerar a velocidade, a direção da velocidade da nossa areia que está caindo. Agora eu vou jogar um clamp aqui para controlar o valor máximo em mim, que vai ser menos 1 e mais 1. Né? Porque, sei lá, se for muito íngreme, eu não quero que a areia esteja muito mais rápida, eu quero ter um limite para a velocidade da areia. E eu posso multiplicar também esse valor para controlar a amplitude máxima, né? Então, tipo, vai de menos 1 até mais 1 e eu posso multiplicar aqui, sei lá, por 0,8 se eu quiser, para controlar a velocidade. Isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser um parâmetro. Aqui vai ser um parâmetro que é a velocidade, amplitude da velocidade da areia. Vamos por 0,8 aqui. E é isso aqui que a gente vai jogar nas velocidades aqui que a gente tem. Para a areia principal, eu vou jogar só do jeito que é. Para variação, né, que é esse cara aqui de baixo, eu vou multiplicar por 0,5 para dar a diferença aqui que tem aqui já. E para a nuvem zona grande que passa, como aqui é, eu vou deixar igual também. Como era 1 também ali, eu vou deixar 1 também aqui. Com isso aqui, a areia vai cair na direção da montanha do world height. Muito lento isso aqui. Então tá vendo que agora a areia está caindo mais ou menos na direção da montanha. Meio devagar, está caindo na direção da montanha. Se eu jogar aqui para cá, eu tinha jogado 15 aqui no valor. Vou jogar aqui de volta para 5, como é que estava antes. O negócio tá meio temperamental. Aí se eu jogar isso aqui num lugar mais slopeful, ele cai rápido. Olha só que da hora. É onde eu coloquei já aqui, né? Então aqui ele cai rápido.
ali ele cai devagar. Né? A gente tá derivando, a gente tá fazendo a derivada dessa montanha. Olha só que legal. Se eu jogar aqui bem no chão reto, a areia não mexe praticamente. Caramba, cadê? Uma coisa importante pra notar é que o pivô tem que estar perto da areia, viu? Se o pivô sair da câmera, a Unreal corta fora a coisa. Mas ó, jogou aqui no chão, tá parado. Porque a areia sem gravidade não mexe. Jogou na montanha. Se for pouco, ela cai devagar. Se for steep, ela cai rápido. Lembrando que é pela posição do pivô, né? Então, se o pivô estiver ali embaixo, ele também não vai funcionar. Jogou o pivô pra cá e cai mais rápido. Vou jogar o pivô mais pra cima aqui. Quanto mais steep tiver a região, mais rápido ele cai. É o que falta aqui, na verdade, ó. A gente tem o sampling do chão aqui, né? Da posição do height-map. A gente tem o sampling aqui calculando a nossa derivada do caimento, que a gente jogou nas velocidades dos panners aqui. Só falta a gente jogar de volta a opacidade aqui. A Subsurface Color, que é essa aqui. E a Base Color já tá certo. Tadá! Aí a gente volta aqui o clamp aqui para 0,3. Pronto. Temos nossa areinha caindo aqui, seguindo a montanha. Isso aí, galera. Pode controlar a velocidade aqui pela amplitude, né? O resto é o mesmo do negócio antigo. E a gente tem aqui o sampling da nossa posição. Perceba que ficou uma shader bem cara. 600 instruções aqui e mais 255 aqui. O pessoal recomenda usar shaders de até 200 instruções, né? Essa aqui ficou mais pro lado de um negócio bem pesado mesmo. Só que tem que levar em conta que essa contagem de instruções é pelo quanto a coisa ocupa na tela, né? Então se fosse na Cell Shader que ocupa tudo, isso é meio feio. Mas como é só nessa areia que ocupa só um pedacinho da tela, geralmente, né? Não é tão terrível assim. Beleza? E essa é a nossa shader de areia que segue o terreno. Então, voltando aqui, a gente tem esse sampling de 5 pontos. Sampling de 5 pontos da altura do chão. A gente usa esses 5 pontos aqui para pegar a altura do chão do mundo. Adiciona um offsetzinho, né, no caso aqui 5 unidades, para subir um pouquinho a areia do chão, para ela não ficar colada no chão. E esse é o nosso displacement. A gente tirou o gradiente linear, deixou só o gradiente em diamante. E a gente usou mais ou menos a mesma técnica de sampling, né? Mas a gente faz o sampling só de 4 pontos aqui. A gente calcula a derivada das montanhas em volta da gente, basicamente, né? Para a gente ter os ratios de cada ponto da montanha, de cada slope, né? De cada variação angular de cada montanha. E a variação angular, né, esse ratio, essa constante aí... Constante não, é uma variável, né? A gente joga aqui, a gente monta um vetor com ela, pro x e y, predição x e y. E isso é o que a gente calcula como a velocidade da nossa animação aqui da areia caindo. Então, esse material aqui você pode usar para colocar a areia caindo em qualquer lugar do seu mapa. E ela vai cair fisicamente, né? Ela vai cair na direção certa, numa velocidade mais ou menos certa, né? Você controla isso pela amplitude da velocidade. E o resultado final é esse aqui que a gente tá vendo, né? A areia caindo no nosso terreno. Eu acho que o caso aqui é que o controle da opacidade ficou baixo, tá? Então esse material antigo eu botei mais opacidade, né? Aparece mais areia. Esse material novo eu botei menos, então fica mais difícil tá mais difícil de ver aqui. É uma questão só de configuração, né? Na hora que você criar uma instância desse material, você pode controlar melhor esses parâmetros para deixar do seu gosto. O resultado final que a gente está vendo aqui. Como sempre, né? Se você aprendeu alguma coisa nova hoje, ou se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Já aproveita, segue o canal, porque eu vou continuar ensinando Unreal Engine. Se quiser falar para seus amigos, seus colegas desse canal, pode falar também. Se gostar de anime, você pode visitar meu site, o nossoanime.net.
ver todas as coisas que vão ter na season nova aí, que tá chegando. E é isso aí, galera. Espero ver você no próximo vídeo que eu criar. E vamos lá aprender mais truques de Unreal Engine 5. É isso aí, espero que você tenha gostado, espero que você consiga fazer a sua shader de areia caindo também. E eu vou deixar aqui um adendo final. Você achou que cálculo e trigonometria não tinha uso? Aqui está o uso. Nunca vou usar a fórmula da reta, tá aqui a fórmula da reta. Nada como fazer a derivada de uma montanha para poder fazer a sua areia cair legal. Como nunca antes visto. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou!